conversa com a gente é o Fabrício de Oliveira, ele que é mestre em gerontologia. Queria já começar agradecendo ao Fabrício pela presença, por ter aceito o nosso convite. Seja bem-vindo e muito bom dia, Fabrício. Bom dia, muito obrigado pela pauta e muito importante para, principalmente hoje, que a velhice está crescendo, estamos tendo mais idosos dentro de nossa casa e na sociedade. Perfeito. Vamos entender, então, qual a importância desse Dia Mundial dessa prevenção. A gente sabe que está chovendo bastante, hoje, inclusive, João Pessoa já registrou muita chuva, começou o dia chovendo. O mês de junho é um mês que registra, né, esse clima chuvoso. E a gente sabe que até para nós, né, jovens, já é difícil, caímos em tempo chuvoso. Imagina para os idosos, que a gente sabe que a grande maioria tem uma mobilidade comprometida, né, tem dificuldades em andar, em se movimentar. Qual a importância desse Dia Mundial da Prevenção de Quedas em Idosos? A importância desse dia, né, para a gente chamar a atenção, primeiro, é que precisa se divulgar para conscientizar as pessoas que 86% de morte em idosos é devido à queda. 86%? Isso. O idoso caiu, foi para o hospital. Lá ele teve uma infecção hospitalar, teve Covid, faleceu. Mas o que levou o idoso ao hospital foi a queda. Então, quando as pessoas começam a ter essa conscientização que a maioria de morte em idosos está em terceiro lugar, segundo a Organização Mundial da Saúde, foi devido a uma queda. Então, a gente conscientizando isso, as pessoas vão se prevenir, porque o brasileiro ele tem uma dificuldade da prevenção. Então, eu não recebo idoso, mas vai a sogra, vai a avó naquela casa. Então, é importante que, por mais que não tenha um idoso em casa, a pessoa se previna. E também para ela, como você disse, jovens também caem. Às vezes a gente está com algum problema, passa mal, cai, e a maior arma é o banheiro, né? Então, a prevenção que você fala seria preparar o ambiente domiciliar, as casas, isso, para possíveis riscos, seria isso? Exato. Como seria feita essa preparação? Isso. Então, mesas sem bico, tapetes que sejam antiderrapantes, não deixar brinquedos dos netos, das crianças pela casa, aqueles brinquedos pequenos. Por quê? A partir do momento que eu tenho uma certa idade, eu não levanto muito o pé, né? O idoso anda como se fosse marcha, que é o que diz a ciência, né, que é aquela marcha. Então, se ele tem dificuldade de levantar o pé, ele tem dificuldade para ultrapassar aquela barreira. Né? Então, o idoso, às vezes ele não vê, não enxerga direito. Então, quando cai, aí vem a complicação, aí vem aquele problema. Tem uma idosa que ela caiu no hospital, ela passou 2 anos em cirurgia, né? Não, desculpa, ela caiu no mercado, não colocaram lá o aviso, piso molhado. Então ela caiu, passou 2 anos de recuperação, e isso foi muito triste para ela. E tem idosos, tem pesquisas, né, científicas, que o idoso, depois que ele cai, ele cria pitofobia. Aliás, eu ia perguntar, o que é essa pitofobia? Isso, pitofobia é a fobia do medo de cair. Então, as pessoas idosas, elas podem ter medo de cair quando não caíram, por escutar, por presenciar, ou por ter alguém na família que caiu. Só já dá medo, né? Ninguém quer cair, ninguém tem exatamente aquela vontade tranquila de dizer, vou cair aqui, vai ser tranquilo. Ninguém gosta de Exato. E tem a pitofobia, que é aquela que o idoso caiu, sofreu muito com a reabilitação, que ficou com medo. E é tão grave isso que ele fica com medo até de sair socialmente. Vó, vamos no shopping. Vamos na feira, ele tem medo. Ele ficar sozinho em casa. Exato, ele tem uma resistência de medo. Então, essa pitofobia é muito séria, porque ela, no primeiro estágio, ela dá medo, no segundo, dá depressão, e no terceiro, isolamento. Ela fica muito isolada. Então, as pessoas precisam entender, porque queda em idoso é complicado, está no terceiro lugar de ranking mundial da Organização Mundial da Saúde. E o idoso, a maioria ele falece, porque quebra a costela, quebra a bacia. Os
ossos dos idosos são mais frágeis, Exato, né? A gente sabe exato. que é mais difícil esse processo de reabilitação, porque não tem o cálcio necessário, já passou por um desgaste, isso também complica a situação. Complica. Para você ter uma ideia, você falou de chuva, né? Em João Pessoa tem um bairro no Piauí que ele chove tanto, né? E já existiu tantas quedas que eles criaram um projeto lá que é assim, de cair de maduro só para fruta, para conscientizar com meio humor um pouquinho, né, as pessoas que é complicado, que eles podem cair, e principalmente as políticas públicas para a calçada, para a parte de acessibilidade do idoso. Eu digo sempre, eu acho que foi na Teresa Madalena, que era para ter uma lei, que não tem aquela lei que só dá bits para o prédio se tiver a rampa. Nos banheiros ter barra também. Sim. Não é feio. As pessoas têm um preconceito com idade, né? Tem um idadismo. Não é feio ter uma barra no banheiro. Porque às vezes eu recebo minha sogra, minha avó, ou eu mesmo posso cair. Então era para o Cresce dar só a bits do apartamento novo se tivesse barra no banheiro. Seria muito importante e um avanço para isso. Os idosos, inclusive, a gente pode até colocar também na entrevista, eles têm falado sobre isso? É uma coisa que eles falam abertamente, esse medo de cair? Porque a gente percebe o receio, às vezes a gente tem um contato com a avó, ou algum conhecido que é idoso, a gente percebe o receio, mas pelo menos eu não vejo sendo falado abertamente. E aí, nem em programas de televisão, nem entre as pessoas, porque se você fala abertamente sobre isso, você proporciona o que você acabou de dizer, a preocupação de ter instalado uma barra no banheiro, a preocupação de se ter ali um tapete antiderrapante. Então, você conversando sobre isso e até trazendo esses idosos para falar como eles se sentem, para falar desses riscos, para falar desses medos, você contribui para a conscientização dessas pessoas. Exato. Uma coisa importante é que o idoso, ele acaba achando que ele está atrapalhando. Não Sim. Tem aqueles idosos, eu vou atrapalhar se eu pedir à minha filha que coloque uma barra no banheiro. Então, tem que partir de nós. Primeiro, a gente tem que entender, eu vou envelhecer. Então, aquele apartamento é meu, um dia eu vou precisar daquela barra. Então, primeiro eu me conscientizo de mim, para que o idoso não se sinta, né, que está atrapalhando, que eu estou gastando ali. Então, o idoso ele tem essa preocupação de falar, achando que vai preocupar a família, que está atrapalhando. Porque o idoso é uma pessoa que ele não gosta de atrapalhar, ele não gosta, né, de preocupar o familiar. Quer ter autonomia também, Exato, né? E quer ter autonomia. Mas aí a gente começa a não ter preconceito, falar... Vó, eu vou colocar para mim, porque às vezes eu escorrego, eu posso cair. E a senhora também é um pouco idosa, tem um pouco de limitação também. Então, é para nós, é para todo mundo na família. Quando a gente leva... Amplia, né, para todo Isso, mundo, exatamente. Exato. Aí tira aquela carga do idoso, de que está dando trabalho. Só está fazendo aquilo por ele, exatamente. Vamos contribuir, porque todos vamos envelhecer, né? Todos vamos ficar velhos, ninguém quer morrer jovem. Então, vamos fazer uma coisa coletiva para que o idoso se sinta acolhido, né, naquele trabalho que a gente está fazendo para mim, para ele e para todos. Você falava sobre as calçadas e sobre os apartamentos também, sobre as barras nos banheiros, mas a gente sabe que tem muito idoso hoje que mora em casas. E algumas dessas casas têm batentes. Evitar esses batentes seria legal também, ou seja, diminuir esses batentes, retirar esses batentes das casas quando possível, obviamente, para evitar. Tem as escadas também nos condomínios, enfim, tentar fazer com que o idoso evite esse subir e descer de batentes também é uma ferramenta que contribui para evitar essas quedas? Exatamente, muito boa a sua palavra, é uma ferramenta muito importante, mas sabe qual é o problema? Aí a gente já vem daquele conceito, tem muitas pessoas que constroem casa, tudo embaixo e os quartos em cima, às vezes alguém sofre um acidente, aí tem que montar uma cama na sala, né, para alguém ficar, porque não dá para subir, né? Tem muita casa que os quartos é tudo em cima, então as pessoas têm que conscientizar que eu vou viver.
eu vou longeviver, eu vou viver muito. Então, eu tenho que preparar aquela casa, aqueles batentes, tudo para mim também, quando ficar idoso. Então, tem que partir de nós jovens, de nós que está construindo, que aquilo vai ser para a minha vida inteira. Então, quando a gente começa a conscientizar a todo mundo, a sociedade, as políticas públicas, eles começam a entender que a velhice hoje, nós brasileiros somos o 5º país de mais idosos no mundo. São 32 milhões de idosos. Então, eles estão aí, estão na minha casa, na sua casa, na casa de vocês que estão assistindo. Não mora idoso, mas ele pode ir visitar. Então, a gente precisa se conscientizar de ter essa prevenção, porque o nosso defeito é só fazer as coisas depois que tudo acontece. E você falava sobre o idoso em si, a gente sabe que também existem as casas de acolhimento, não é? E a importância dessas casas pensarem e se preocuparem, né? Tomarem para si a responsabilidade de ter tudo isso. Eu não sei se acontece, mas é preciso uma fiscalização nesses ambientes também, porque se nas nossas casas, às vezes, nós que nos preocupamos, que somos parentes desses idosos, né, que já temos uma convivência com esse idoso e imaginamos ter também um sentimento por aquele idoso, já fica difícil a gente trazer essa organização, né, a fazer esse planejamento. Imagina para pessoas que estão ali cuidando desses idosos. É importante também fiscalizar esses lugares, é importante até para quem pensa, né, em deixar um idoso familiar nesses lugares, olhar, conhecer, avaliar se tem toda essa preocupação que você acabou de citar, se o ambiente é adequado para o idoso. Graças a Deus, esse problema a família não precisa ficar muito preocupada. Por quê? Eu sou do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa. Eu represento a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, junto com a Sandra. E um dos papéis do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso é fiscalizar essas instituições. Então, a gente vai, sem ninguém saber, a gente olha tudo, faz toda uma fiscalização. Então, graças a Deus, aí onde vem as políticas públicas, o Conselho Municipal do Idoso faz esse trabalhinho para que a família não fique tão preocupada. Perfeito. Com relação aos cuidados, alguma outra dica, Fabrício, que a gente pode dar agora para o nosso telespectador que tem um idoso em casa, ou para o próprio idoso que está nos assistindo, que já tem esse medo? É possível até tratar de maneira psicológica? Seria ideal também encaminhar esse idoso, quando você perceber que ele tem essa fobia de cair, esse medo de cair, para um psiquiatra, para um psicólogo, para tentar fazer com que essa fobia seja diluída ou pelo menos minimizada? Sim, é muito importante, porque isso pode, como eu falei, né, nos estudos científicos, pode ir para uma depressão e isolamento. E eu não quero ter aquele idoso na minha casa isolado, no canto. Eu quero ele no meu convívio social. Então, é muito importante a gente levar para um profissional, né, o profissional vai cuidar dele e vai trabalhar esse processo. E as dicas que eu falo é luz baixa em casa à noite, porque às vezes ele levanta para ir no banheiro, tapete antiderrapante, rampa, tirar os brinquedos das crianças, né, depois que elas brincarem, guardar, porque qualquer deslize é igual quando a gente tem uma criança que a gente é vigilante 24 horas, né? É o idoso também, porque ele pode ter uma dor de cabeça e passar mal naquele momento, então qualquer coisa pode ser fatal. Perfeito. Fabrício, eu queria agradecer a sua presença hoje no nosso programa, para falar de um assunto tão importante quanto esse. O Dia Mundial de Prevenção é... Dia 24. Na sexta-feira. Isso, dia 24, e amanhã é o Dia Mundial das Viúvas. E na sexta, já se tem alguma atividade em relação a esse Dia Mundial? Será feita alguma coisa? Mais online, chamamentos online, porque principalmente que o pessoal está muito ligado à festa, então vai ser mais em redes sociais, né, e espero que o ano que vem esteja tudo, né, para a gente fazer uma atividade na Lagoa, né, para conscientizar o pessoal de João Pessoa, mas agora só online. Perfeito. E aí a gente agradece, né, principalmente Muito obrigado. pelas dicas que você trouxe. Quem tem idoso em casa,
A gente sabe que a grande maioria das pessoas sempre lida com algum idoso, tem contato com algum idoso. Então fica aqui essas dicas valiosas, preciosas, para que a gente mantenha aí os nossos idosos saudáveis e livres das quedas, que é o mais importante. Muito obrigada, Fabrício. Muito obrigado. E olha, eu vou para um breve intervalo, mas a gente volta já já com mais informações, mais notícias e mais repercussões do caso da prisão do ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, tá bom? Fica aí comigo porque eu volto já já com tudo isso para vocês. É rapidinho. O espaço gourmet do Manaíra Shopping está ainda mais completo. Agora com elevador de acesso direto para você viver uma experiência única através de uma verdadeira jornada.